no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Terça-feira, 16 de junho, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Destaques nesta edição: STF tem maioria para manter Weintraub nas investigações sobre fake news. Caixa paga a primeira parcela do auxílio emergencial a novos aprovados. Em apenas 15 dias, RM Vale tem mais casos de coronavírus que todo mês de maio. Embraer anuncia financiamento de até 600 milhões de dólares. Esta e mais notícias em instantes. Fique com a gente. Nove horas e 38 minutos, estamos ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira. Comigo, Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia quem acompanha a gente aí de casa, né? Sempre relembrando que estamos ao vivo e a sua participação é muito importante, assim como já fez aqui conosco na live do Abre Aspas a Ana Souza, Marlene Xavier e Eugênia Minicucci, que mandaram um bom dia pra gente. Ótimo dia pra vocês aí de casa. Pois é, o Douglas, e hoje nós começamos aí uma série especial durante essa semana com um Abre Aspas também especial, não é? Hoje nós faremos durante essa semana entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Então, ao final do primeiro bloco de hoje, ao final do segundo bloco de hoje, duas entrevistas. No primeiro, Agliberto Chagas, do Novo, pré-candidato aí à Prefeitura de São José dos Campos. No final do segundo bloco, a coronel Eliane Nicolucci, do PL. Lembrando que nós estamos aí neste momento em que todas as internets estão bem atropeladas, bem cheias aí, então nós já estamos em contato com eles, mas esperamos que tudo dê certo até a hora das entrevistas. Então, ao final do primeiro bloco e ao final do segundo bloco, duas entrevistas especiais que nós convidamos a todos a fazerem também conosco aí. Né? Exatamente. Pegue o seu papel, sua caneta, anote o que eles vão falar, porque apesar da pandemia poder adiar as eleições, as datas eleitorais ainda não mudaram, então fique atento aqui no Abre Aspas de hoje. Pois é, fica aí o convite. Vamos às notícias. O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria na noite de ontem para manter o ministro da Educação, Abraham Weintraub, no inquérito das fake news. Até o momento, já foram 6 votos contra tirar Weintraub das investigações sobre ameaças, ofensas e fake news a integrantes da corte. Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Rosa Weber, Celso de Mello e Carmen Lúcia já acompanharam o entendimento do relator do caso, ministro Edson Fachin. Ainda faltam votar outros 5 ministros. O recurso está sendo analisado em sessão virtual, que teve início na semana passada e deve ser finalizada na sexta, agora dia 19. Só relembrando, nesse caso, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, está sendo investigado por uma fala, né, que ele fez aí na reunião ministerial, chamando inclusive os ministros do STF de vagabundo. Vamos ver como é que vai ficar essa situação aí. Weintraub, que está sendo criticada agora também pela ala aí do governo federal. Ele foi criticado, segundo os analistas de política, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, após esse fim de semana sair aí em uma manifestação com aglomerações e sem máscara, o que não é recomendado durante a pandemia. Pois é, e a Polícia Federal deflagrou operação com mandados de busca e apreensão contra pessoas ligadas ao partido que o presidente Jair Bolsonaro pretende criar. Na manhã desta terça-feira, foram alvo dos mandados o empresário Luiz Felipe Belmonte, financiador e um dos principais organizadores do Aliança pelo Brasil, e o empresário Sérgio Lima, que faz a publicidade do partido. Outro alvo dos mandados é o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. As buscas e apreensões foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes,
do Supremo Tribunal Federal, dentro do inquérito que investiga a realização de atos antidemocráticos. Moraes é o relator do caso. Ao todo, são 21 mandados e os alvos estão em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão e Santa Catarina. O objetivo do inquérito é apurar a organização e o financiamento dos atos que atacaram e ameaçaram instituições como o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, o que é inconstitucional. E a Caixa Econômica Federal deposita hoje a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para novos aprovados, que estão aí no último lote de aprovados pelo governo. Mais de 2 milhões de pessoas que se inscreveram entre 1º e 26 de maio vão receber o benefício. Por enquanto, o dinheiro fica disponível apenas para pagamentos de boletos e compras online. Saques e transferências serão liberados entre 6 e 18 de julho. De acordo com o Ministério da Cidadania, das 8,9 milhões de pessoas inscritas em maio, 4,9 foram aprovadas. O novo lote de pagamento da primeira parcela soma mais de 3 bilhões de reais. Então, para quem ficou aguardando tanto tempo isso aí, saiu agora online. Não adianta ir até a agência da Caixa, fazer a aglomeração ali na porta. Quem está precisando realmente desse auxílio, né? Baixe o aplicativo da Caixa, tenta fazer os pagamentos online, boletos, como o Glauco falou, porque nesse primeiro momento ainda não estão liberados aí o saque, né, na porta da agência. Bem atenção, isso daí é dinheiro mais do que esperado para todo mundo que conseguiu ser aprovado, né? Também exatamente, tem muita gente que ainda não foi aprovada, mas para quem não foi, atualiza o aplicativo, vê se os dados estão corretos aí. Exatamente. Porque a gente sabe que esse dinheiro vai fazer falta aí, muitas pessoas precisando. Não tem a menor dúvida. E o Ministério da Saúde confirmou ontem mais 627 mortes e 20.647 casos da Covid-19 no país. Com isso, o Brasil totaliza 888.271 infectados e 43.959 mortes pela doença. O Ministério da Saúde estima que cerca de 46,4% dos brasileiros que contraíram o vírus já estejam recuperados, o que representa 412.252 pessoas. Exatamente. Bastante também, né? É uma estimativa bem alta, só que também vale ressaltar que essa estimativa não fala das subnotificações, que existem também estimativas aí que o Brasil pode ter até 7 vezes mais casos confirmados do que o atual momento. Então a gente tem que ficar atento aos dados, né, Glauco? Porque a gente sabe que o coronavírus não está de brincadeira. Agora a gente vai começar, né, Glauco? O tão esperado momento. Exatamente. Antes da gente ir para a entrevista, o Glauco vai ler aí o nosso texto para a gente começar essa semana de entrevistas especiais aí no Abre Aspas. E que seja aqui dada a largada, esperamos aí, para as eleições se acontecerem aqui na nossa cidade. Lembrando que nós vamos estar, claro, sempre muito antenados com toda a RM Vale, tá bom? Essa semana o jornal Abre Aspas entrevista os pré-candidatos à Prefeitura de São José dos Campos nas eleições de 2020. A SP Rio Mais ressalta que, em razão da pandemia, as eleições podem ser adiadas, mas com os prazos do TSE mantidos, sendo as convenções partidárias e o registro oficial das candidaturas até agosto, a SP Rio Mais vem cumprir seu dever maior de trazer informações reais e de qualidade a seus internautas. No que se trata de eleições, dar voz aos próprios candidatos. Tendo como base a pesquisa eleitoral realizada pelo jornal O Vale e Paraná Pesquisas, a SP Rio Mais se oferece a escutar os pré-candidatos à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, tendo tempo máximo de 15 minutos a cada candidato e perguntas pré-selecionadas. A SP Rio Mais ressalta que,
em razão da pandemia, as entrevistas serão realizadas via Skype ou no estúdio, com distanciamento recomendado, com distanciamento recomendado. E em caso de instabilidade na internet, o candidato terá o tempo pausado para que a justiça entre os concorrentes seja sempre exercida. Douglas, e lembrando também que as perguntas serão as mesmas, pré-selecionadas, mas as mesmas a todos os candidatos, não é? Exatamente. Já estamos aí ao vivo com o professor Agliberto, né? Bom dia, professor. Professor, só ressaltando que a gente vai ter esse tempo aí de 15 minutos, então cabe ao senhor aí selecionar o tempo das suas respostas, tá bom? Primeiramente, bom dia, né? Bom dia, Douglas. Bom dia, meu amigo Glauco. Bom dia a todos aí da rádio, os ouvintes, os internautas, né? Agora é mais amplo aí. Muito bom estar aqui com vocês. Então, começamos então. Começamos. Agliberto Chagas, seja muito bem-vindo. Agliberto Chagas, pré-candidato à Prefeitura de São José dos Campos pelo Partido Novo. Nós começamos exatamente com a pesquisa lá. Como o senhor vê essa pesquisa política, em que o senhor aparece na 8ª colocação com 1,6% das intenções de voto? Bom, primeiro, gostaria de ressaltar que essa pesquisa tem uma margem de erro de 3,5, né? E isso significa que, se você pegar o meu 1,6 mais 3,5 de margem de erro para cima e para baixo, eu estou tanto colado nos próximos aí, em 4º lugar, como o contrário, né? Mais para baixo. Então, a margem de erro é justamente para isso. Então, não tem uma coisa consolidada em população objetiva direta. Mas essa pesquisa é mais um retrovisor, né? Ela, olhando para trás, você vê que o prefeito Felício, ele foi eleito, o PSDB foi eleito na última eleição, quase 62%, 63% de intenção de voto, e agora ele aparece com 40%. Então, houve uma perda, o que é natural, é governo, sempre tem uma crítica, né? Outra coisa interessante, o PT perdeu relevância, o que significa que a cidade está procurando uma nova oposição, né? E num ambiente super pulverizado, com 9 candidaturas, muitos partidos, muitos candidatos a vereador, muitas forças políticas, isso mostra que a possibilidade do segundo turno é bastante real e não está nada consolidado. E uma informação interessante, mais de 66% das intenções de voto ainda não tem, dos pesquisados ainda não tem candidato, ou seja, estão indecisos, né? Então isso é muito, muito relevante também, até porque as pessoas estão mais focadas hoje na sobrevivência, tem a questão da pandemia, a questão econômica, uma série de coisas aí. Por isso que é fundamental, nesse momento, a minha participação aí, a minha presença na pesquisa foi muito interessante. Um partido que não usa recurso público, como os outros partidos, não tem um cargo público, como tem aí o prefeito, com toda a máquina, fazendo um monte de campanha, lançando coisas, usando toda a máquina a favor aí, né? E os outros candidatos também, tem deputado estadual, tem vereador, tem um monte de gente aí, e eu apareço com 1,6, rejeição quase zero. Então, para a gente foi uma novidade bem interessante no começo, isso mostra um retrato da situação atual, e com certeza estamos muito felizes com isso. Perfeito. E agora, com a campanha acontecendo, a gente vai apresentar as nossas ideias, agradecemos inclusive aqui essa oportunidade, porque daí as pessoas terão mais condições de as ideias, em cima das propostas que nós vamos fazer, ter condição de julgar melhor o que elas querem para o próximo período e na prefeitura. Perfeito. Falando exatamente dessa ideia, professor, quais os principais pontos da sua gestão teria no comando da cidade e em que eles seriam diferentes aí da atual gestão? Primeira coisa importante, foco na gestão. Nós temos um exemplo muito, muito bom, que é o governador Zema, em Minas Gerais. Coincidentemente, ele herdou uma gestão do PT e do PT-PSDB. Ela também era a mesma situação que aqui, eles são quase 30 anos no poder aqui em São José dos Campos, do PT-PSDB, mesmo modelo de gestão, um Estado inchado, uma prefeitura inchada, gastadora, sem foco na gestão. Hoje tem problema na saúde, na mobilidade urbana, tem um monte de desafios aí que não foram resolvidos, porque o modelo é o mesmo, é um modelo de acomodar pessoas, de acomodar cargos de confiança, muito comissionado e tal, e a gente vai enxugar essa máquina, dar mais eficiência para essa máquina, né? Trazendo o equilíbrio fiscal. Hoje não dá para a gente conviver com uma prefeitura que arrecada 2,7 bilhões e está deixando agora mais de 800 milhões
de dívida para os futuros prefeitos pagarem e para as futuras gerações. Isso diminui, a gente tem que diminuir as contas, a despesa e fazer caber nas receitas para focar principalmente nas pessoas. Essa é a grande diferença do Novo. Nós, do Novo, respeitamos muito o indivíduo como gerador de riqueza e ele precisa ter oportunidade dos ambulantes, precisa deixar de punir as pessoas com radar, um monte de coisa aí, para focar naquilo que as pessoas podem fazer de melhor, que é vender o seu trabalho, sua força de trabalho, que é poder produzir riquezas, né? Principalmente usando todo o capital que nós temos aqui. São José dos Campos tem o INPE, CPA, tem um monte de universidade que produz conhecimento e a cidade não consome. Tem um distanciamento muito grande da cidade com as instituições que geram coisas para fora de São José e não são consumidas aqui. Outra coisa importante, nós vemos as crianças como o principal ativo que nós temos. Então, tem que focar na educação básica de qualidade e também ensinar as crianças a se desenvolver, a ter autonomia, a ter competitividade, a ter humanização dessa criança para que ela entre no mercado de trabalho em seguida, principalmente com aquele perfil que o mercado quer, né? Qualificar o professor hoje. O professor hoje é tratado como um problema para a administração. Isso não pode mais acontecer. O professor precisa ser tratado também como um ativo da cidade, valorizado não só do ponto de vista financeiro, mas também com respeito à sua profissão, com o desenvolvimento do plano de carreira. Ele tem que estar mais adequado aí com as tecnologias. Hoje, São José dos Campos não conseguiu fazer ensino à distância adequadamente. O Estado conseguiu, as escolas particulares conseguiram. Infelizmente, as escolas municipais estão aí. Agora a prefeitura mandando os professores voltar para as escolas, expondo até do ponto de vista de saúde aí, da pandemia, e não dando condição de eles fazerem esse ensino à distância, né? Então, a prefeitura tem esse desafio aí. E inovar na infraestrutura, né? Nós somos aqui um parque tecnológico imenso em São José dos Campos, um polo, não só com os parques, mas com as empresas de base tecnológica, né, com o sistema todo, mas a gente não respira, não tem hoje. Você não sabe que horas é passar o ônibus, você não sabe... O agendamento da tua consulta não é um agendamento eficaz, ele tem um aplicativo, mas o balcão para dentro não resolve. Então, a gente vai focar muito nas pessoas, olhando os desafios, as coisas que elas precisam para se desenvolver. O Novo acredita muito nisso e a gente imagina que o desenvolvimento humano é fundamental, a cidade das pessoas, e não a cidade só da infraestrutura e das obras aí, né? Essa é a principal diferença que nós temos hoje com esse modelo estatizante, esse modelo com o Estado concentrador. A prefeitura concentra tudo. Nós queremos um modelo com mais liberdade para as pessoas produzirem e terem fruto do seu trabalho. Perfeito. Professor, temos aí, após a pandemia, um cenário literalmente complicado na economia, principalmente, tanto pública quanto privada. Se eleito, como o senhor lidaria aí, num primeiro momento, com esse cenário? Primeira coisa importante, Glauco, é o seguinte, olha, uma das principais características que eu vejo no bom gestor público é aquele sentimento de servir. E para servir, você tem que ter prudência. Hoje, por exemplo, com 808 milhões de dívida que essa atual administração está registrada no Tesouro Nacional, é oficial, dado lá no Tesouro Nacional, eles são obrigados a registrar isso, eles continuam gastando o dinheiro do caixa com obras que não foram prioritárias até hoje, a gente viveu sem ela. Por exemplo, essa linha verde é maravilhoso, o projeto é lindo, óbvio, e a gente precisa dele, tem que fazer, mas nesse momento a gente precisa economizar dinheiro, guardar a caixa, porque nós sabemos que o pós-pandemia, agora já está faltando, mas o pós-pandemia vai ser ainda mais cruel, com desemprego, com as pessoas aí da base da pirâmide, as pessoas mais carentes, precisando de recursos, inclusive para comer e para ter saúde, e isso não está acontecendo. Então, a gente precisa olhar para esse mundo novo e fazer a máquina caber dentro da receita. Ela precisa ter uma eficiência para a gente poder atender as necessidades básicas das pessoas, né? Por fim, precisamos atrair para São José dos Campos talentos. Hoje, pós-pandemia, está deixando claro para a gente que a gente precisa valorizar muito o talento. Hoje, as pessoas estão buscando, vai ter um êxodo rural das grandes capitais, dos grandes centros, para cidades menores. E São José dos Campos precisa estar preparada para fazer isso. E hoje, infelizmente, a gente tem lacunas que são complicadas aqui. A cidade faz tempo que não atrai grandes empresas ou empresas que geram talentos aí, né? Então, a gente precisa estar preparando esse ambiente de inovação, uma cidade menos burocrática e amiga, parceira do empreendedor.
Hoje, São José dos Campos, infelizmente, a gestão, ela teve dificuldade de fazer isso, a gente sabe que teve esforço, mas não foi esforço suficiente, porque o modelo de gestão deles é estatizante. Quanto mais Estado, melhor. Para nós, é quanto mais liberdade, melhor as pessoas, melhor o desafio que as pessoas têm aí para crescer e se desenvolver. Perfeito. Professor, agora a gente está com um tempo aí de 9 minutos e 23 segundos. Vou fazer minha última pergunta antes das considerações finais do senhor. Temos vários cenários e bandeiras que geralmente são levantados em campanhas, né? Educação, segurança, família, economia, etc. Obviamente, um prefeito tem que lidar com todos esses pontos. Mas se pudesse escolher aí, qual bandeira o senhor considera mais importante para São José dos Campos? Olha, tem um conjunto delas. É difícil a gente fazer só uma bandeira, né? São José dos Campos, ela tem... Eu atribuo muito o desenvolvimento de São José dos Campos a uma cidade que se desenvolveu na base do conhecimento, gerando produtos de valor agregado, como avião, automóveis, equipamentos eletrônicos e várias coisas desse tipo, né? Nós tivemos extremamente, no passado, o esforço das gerações passadas gerou uma cidade rica, próspera, uma cidade economicamente equacionada. Só que nós não podemos nos comportar como aquele rico gastador, esbanjador, sabe? Aquele rico que gasta de sempre pensar no futuro e vai fazendo as coisas. Não adianta a gente ter uma cidade rica e próspera se as pessoas também não são ricas e prósperas. Nós precisamos dividir aqui o que é geração de riqueza, que é o PIB da cidade, da renda, a parte do PIB que fica com as pessoas. E isso é o grande desafio, e o poder público tem essa função de fomentar a retenção da renda para as pessoas, para que elas possam ser prósperas. Então, uma coisa importante é uma boa gestão, uma gestão equilibrada, onde a gente tem uma máquina eficiente, transparente. A transparência hoje, mais do que uma moda, uma palavra de ordem aí, ela é um conceito de administração, ela dá bastante realismo, ela dá bastante conforto para as pessoas. Um ambiente colaborativo e compartilhado. Hoje, tem um distanciamento do poder público com as pessoas. É muito difícil isso. O poder público precisa ser parceiro das pessoas. Ele precisa estar acolhendo as pessoas. Os professores, o funcionário público, ele não pode ser tratado como um problema, ele tem que ser tratado como um colaborador, um colaborador privilegiado que está ali para servir a cidade, né? Foco na educação sempre, a gente tem essa bandeira aí premente, né? Uma bandeira bastante importante para a gente, e acreditar que a cidade ela tem que ser um conjunto integrado. Isso é um foco também para a gente, integrar a cidade com inovação, com bastante ambiente de negócios que as pessoas possam ter menos burocracia, que as pessoas tenham acolhimento da prefeitura para realizar os seus negócios. Então, assim, a cidade está aí, as bandeiras estão colocadas para as pessoas, o novo trouxe essa inovação de não usar dinheiro público, de não fazer nada disso, e hoje a gente tem exemplo. O exemplo maior é o Zema, lá de Minas Gerais, nosso governador, está fazendo a lição de casa, pegou o Estado falido, focado em gestão, focado em enxugar essa máquina, tirar cargo de confiança, diminuir secretaria e usar toda essa economia para colocar nas pessoas. Por exemplo, assim que começou a pandemia, já estava lá o governo com todo o sistema de ensino à distância pronto para ajudar as crianças, para ajudar as pessoas. Então, a gente tem esse exemplo hoje e vamos nos inspirar para aplicar aqui em São José dos Campos. Perfeito, professor. Nós estamos com 12 minutos e 56 segundos. O senhor tem aí os 3 minutos para suas considerações finais. Primeira coisa que eu queria deixar para os ouvintes, para os internautas e para vocês, é a segurança que nós vamos partir do que tem. Nós não vamos desconstruir nada, ao contrário do que os outros governos fizeram, nós vamos partir do que tem. Não vamos tirar nenhum tipo de rompimento de contrato, coisas do tipo. Nós vamos melhorar focando nisso, nas pessoas e naqueles que pensam nas gerações futuras, amigo do empreendedor, uma prefeitura parceira. Outra coisa importante que a gente tem que colocar é a seguinte, esse modelo de 30 anos é um modelo que não está mais funcionando em lugar nenhum. A gente viu isso no país, o que aconteceu com o país, com o PT aí durante 16 anos aí de governo. Nós vimos isso em Minas Gerais, vimos isso em todos os lugares.
corrupção, falta de transparência, inchaço da máquina pública com cargos comissionados, toma lá da cá. Precisamos mudar isso. E para mudar, nós estamos aqui dispostos a fazer um governo colaborativo, focado nas pessoas, e é isso que a gente vai trabalhar bastante daqui para frente. Perfeito, professor. Nós agradecemos demais a sua presença aqui e, claro, desejamos muito boa sorte e muita força na sua campanha. Eu agradeço pela oportunidade e um abraço a todos. Obrigado, professor. Até mais. Até mais. Pois é, você acompanhou conosco aqui a primeira entrevista. Lembrando que hoje nós ainda conversaremos com a Coronel Nicolucci, certo? Exatamente. Então, para quem assistiu aí, pegou caneta, papel, anotou os pontos aí do pré-candidato à Prefeitura de São José dos Campos, professor Egilberto Chagas, pelo Partido Novo. No segundo bloco, a gente tem mais uma entrevista, né, Gal? Exatamente. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Dez horas 6 minutos, estamos de volta com Abre Aspas desta terça-feira. E olha só, em apenas 15 dias, o mês de junho já tem mais casos confirmados de Covid-19 do que o mês de maio inteiro aqui na RM Vale. A região chegou a 3.924 casos confirmados da doença, sendo que 1.672 foram registrados em junho. O Vale do Paraíba tem ainda 2.307 casos suspeitos da doença e 2.420 pessoas já recuperadas. No total, São José dos Campos tem 1.535 casos confirmados, o que representa 39% dos casos de toda a RM Vale. São Sebastião vem na sequência com 440, seguida por Jacareí com 362, Taubaté 281 e Caraguatatuba com 259. A região tem 161 mortes confirmadas por Covid-19. São José dos Campos teve mais 2 óbitos positivos, chegando a 61 vítimas fatais. Jacareí registrou mais uma morte e chegou a 24. Pindamonhangaba, Caçapava e Caraguatatuba também registraram óbitos ontem. Muito triste essa notícia, né, Gal? Muito triste. E o que chama a atenção é o seguinte, você falou aí os números de junho, 42% de todos os casos da RM Vale desde o começo da pandemia foram registrados nesses primeiros 15 dias de junho, o que significa que a pandemia não passou e pior, está progredindo muito aqui na nossa região. Então a gente sempre ressalta, os cuidados individuais, cuidados básicos devem ser ressaltados. Não tem a menor dúvida, isto não acabou ainda. Cuidado. Em comunicado, a Embraer anunciou ontem que finalizou os termos de contratos de financiamento no valor total de até 600 milhões de dólares, com prazo de até 4 anos para pagamento. Segundo a companhia, cerca de 50%, equivalente a 300 milhões de dólares, será financiado pelo BNDES e o remanescente por bancos privados. A Embraer destacou ainda que essa operação é exclusivamente de renda fixa e não altera o atual quadro acionário. Além do financiamento, a Embraer também anunciou que a área de aviação comercial volta a fazer parte da empresa. O setor estava atuando separadamente desde o início de 2020 e seria incorporado à Boeing. Como a negociação entre as empresas foi encerrada, a Embraer optou por fazer a reintegração do setor. Neste processo, Arjan Maier passa a ser o novo presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial. Ele vai suceder a John Slattery e passa a se reportar diretamente ao presidente e CEO da empresa, Francisco Gomes Neto. Pois é,
A Embraer é um importante braço aqui da nossa região se reestruturando, e é muito importante aquilo que o Glauco leu, que apesar de ter um empréstimo muito grande do BNDES, isso significa que as participações acionárias da empresa não mudaram. Que era um temor da população, do pessoal aí do investimento, que a Embraer tivesse essa maior parcela de ações vindo de um banco que é público, né? Um banco do governo. Enfim, vamos aguardar aí, a gente sempre deseja o melhor possível, melhor cenário para a Embraer, né? Não tem a menor dúvida, essa Embraer que, como a gente sempre fala aqui, todos nós, não só de São José dos Campos, de toda a RM Vale, sabe o tamanho da importância dessa grande empresa para toda a nossa região. E é claro que a gente vê com muito cuidado esse momento em que ela está passando, mas com a certeza de que, claro, como de outras vezes, também irá superar esse momento adverso. Exatamente. E nós estamos aí estabelecendo o contato agora, como nós já havíamos dito no começo do abre aspas desta terça-feira, nós estabelecemos aí 2 entrevistas, conversamos no primeiro bloco com Agliberto Chagas, do Partido Novo, e agora recebemos a Coronel Eliane Nicolucci, do PL, pré-candidata aí à Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Muito bom dia, seja muito bem-vinda, Coronel. Bom dia, Glauco, bom dia, Douglas, bom dia a todos os que estão nos ouvindo hoje. Prazer estar falando com a SP Rio Mais. O prazer é todo nosso, Coronel. Lembrando que as regras serão as mesmas, nós teremos 15 minutos com perguntas pré-selecionadas. E eu começo já. Com o tempo rolando, vamos lá. O tempo rolando, começo. Como a senhora vê essa pesquisa política aí que aparece na 6ª colocação com 3,2% das intenções de voto? Bom, Glauco, eu vejo este momento que a política eleitoral ela não é o principal ponto deste momento. As pessoas estão muito preocupadas com a questão do enfrentamento do Covid, tem muitas questões ainda que precisam ser enfrentadas, muita gente sofrendo demais as consequências dessa pandemia. Então, neste momento, a preocupação minha, da minha equipe, é estar escutando as pessoas, é estar entendendo a necessidade, exatamente para poder capaz de fazer frente a esse momento complicado, difícil. Eu vejo que eu fico feliz de ter sido lembrada na pesquisa. Isso demonstra que as pessoas têm um respeito pelo trabalho que eu fiz. Comandei aqui a região mais de 4 anos e meio, foi um trabalho muito intenso e é muito bom ser lembrada numa pesquisa, ainda que eu não ocupe cargo público, mas estou com uma disposição enorme para servir novamente a nossa cidade. Perfeito, vamos lá. E quais os principais pontos sua gestão teria no comando da cidade eleita prefeita, né? E em que pontos eles seriam diferentes aqui da atual gestão? Bom, sem dúvida, o primeiro ponto seria a excelência na prestação dos serviços públicos. Seria realmente buscar todo um sistema de gestão capaz de prover serviço público de qualidade para as pessoas. Há muitos anos, eu era menina ainda, meu pai era um policial também e eu o admirava demais. E eu perguntei, pai, por que você é poderoso, você faz o que você quer? E meu pai falava assim, que poder é dever, e que quanto mais poder a gente tem, mais dever a gente tem em servir as pessoas. Então a nossa proposta é exatamente trabalhar com bom serviço prestado. Para isso, a gente precisa, sem dúvida, primeiro passo, valorizar o servidor público, fazer com que ele se engaje dentro dos objetivos, das metas, né, do plano maior que está estabelecido. Fazer com que ele tenha treinamento, capacitação, boas condições de trabalho, realmente ele consiga fazer o que ele sabe fazer no serviço público. Também é importante garantir a questão do cidadão protagonista. Eu creio que a gente pode fazer... O cidadão ele vai ser líder desse processo de gestão, vai ser líder da questão de gerir a nossa cidade. Para isso, a gente precisa escutar.
criar canais de participação para que o cidadão efetivamente venha liderar conosco. Essa liderança conjunta é muito boa. Outro ponto que eu destaco é a questão da integração. Gente, a gente tem aqui na nossa cidade instituições excepcionais, grandes referências, que são referências inclusive nacionais e mundiais, institutos, universidades, parque tecnológico. Eu sinto um potencial enorme dentro de um processo de gestão democrática, eficiente, de promover uma integração e uma união dos esforços desses entes todos que nós já temos na cidade, prontos para colaborar. E principalmente resgatar a vocação da nossa cidade. São José dos Campos é uma cidade maravilhosa, uma cidade tecnológica, uma cidade empreendedora, só que a gente não pode perder de vista que tem que ser uma cidade humanizada, os serviços têm que ser humanizados, o servidor tem que ser tratado de forma respeitosa, humanizada e principalmente com vistas a gerar qualidade de vida na nossa cidade. Perfeito, Coronel. Pós-pandemia, cenário complicado para a economia, tanto pública quanto privada. Se eleita, como a senhora lidaria com esse cenário? Apenas um complemento, Coronel. No momento agora a gente tem 4 minutos e 30 de entrevista, tá bom? Apenas para a senhora fazer o controle. Bom, primeiro que desafios geram oportunidades. A minha vida toda eu lidei com crise, minha vida toda eu fui colocada em situações muito difíceis e fui testada ao limite. E eu vejo nesta crise excelentes oportunidades de inovação. São José dos Campos é uma cidade inovadora, é uma cidade bem localizada, que tem tudo na mão. Precisa ter gestão realmente integrada, gestão que ouça as pessoas e que a gente possa construir um planejamento transparente e claro juntos. É necessária para isso um líder que tenha capacidade de gestão, que realmente tenha empatia para ouvir as pessoas, esteja aberto realmente para ouvir, se aproximar das pessoas. Quem constrói a gestão da nossa cidade tem que ser todos nós. Então eu vejo agora que São José está pronta, tem tudo para enfrentar essa crise. Não vai ser fácil, mas assim é que é bom, porque gera novas oportunidades. Perfeito, Coronel. E temos vários cenários e bandeiras que geralmente são levantados em uma campanha, né? Educação, segurança, família, economia, etc. exemplos, né? Obviamente, um prefeito tem que lidar com todos esses pontos. Mas qual bandeira a senhora considera mais importante para São José dos Campos? Eu vejo uma bandeira que tem que se aplicar a todas as áreas de gestão. Todas têm que ser vistas com equidade. Mas, é claro, a gente tem, dentre as importâncias, a saúde como uma prioridade, a questão de geração de emprego e a segurança, por exemplo, que a segurança é consequência de uma série de outras questões sociais, de planejamento. Então, para mim, a bandeira é ter um governo democrático, um governo humanizado e um governo transparente. O democrático é a participação, é realmente promover, garantir que as pessoas possam participar do processo de decisão e planejamento. Humanizado, tanto na questão do servidor, quanto na questão do tratamento ao cidadão, do serviço prestado. E a questão da transparência no enfrentamento a qualquer questão de corrupção, exatamente na questão de ter dados disponíveis à população. Sejam bons ou ruins, nós vamos pensar e solucionar juntos. Essa é a proposta. Perfeito, Coronel. Nós estamos chegando aqui aos 7 minutos. A senhora tem aí um bom tempo para suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer a oportunidade. Tantos anos trabalhando com gestão pública, trabalhando com situações de crise, a gente de fato percebe que o grande eixo, você pode ter equipamento, você pode ter recurso, mas você tem que ter planejamento, você precisa ter gestão e, acima de tudo, você precisa respeitar as pessoas. Vamos dizer assim, a parte mais importante de toda e qualquer gestão pública são as pessoas, porque a gente trabalha para servir e a gente tem pessoas que prestam os serviços públicos. Se essas pessoas forem respeitadas e realmente formarem um time coeso, onde a gente reme para o mesmo lado, sem dúvida só pode dar certo. E eu estou muito grata de verdade por essa nova oportunidade de poder servir,
de poder liderar com transparência, eu acho que isso é vocação. Para isso, a gente precisa gostar de pessoas e gostar de desafio, ter coragem. Perfeito. Coronel, a gente tem um tempo ainda grande pela frente para ter igualdade entre todos os participantes, os pré-candidatos. As respostas foram dadas pelos senhores, né? A senhora deseja falar mais alguma coisa? A gente está agora com 8 minutos e 30 segundos. Deseja usar mais o seu tempo? Bom, eu acho que falar que um dos grandes desafios é a questão da segurança. Se tem uma coisa que eu gosto, é uma paixão, uma especialidade minha, é a questão da segurança além da gestão pública. E a segurança ela é consequência de uma série de políticas públicas. Quando a gente mexe na causa raiz, a gente consegue bons resultados na questão da segurança também. E hoje na cidade a gente tem bons indicadores, porém uma percepção de segurança ruim. E uma das coisas é exatamente na questão da perturbação do sossego, a questão da ordem, para que as pessoas possam descansar, dormir tranquilas. E isso se faz com planejamento e integração. Nós temos excelentes forças de segurança, uma guarda que é referência nacional no nosso país. E a ideia é realmente fazer com que as pessoas, essas instituições possam trabalhar de forma mais harmônica juntas. E a prefeitura precisa realmente liderar esse processo de harmonização, de diálogo, de trabalhar para todos. E na polícia eu sempre fui acostumada a não olhar quem. A gente serve quem nos procure. E a nossa obrigação é prestar realmente um bom serviço público. Perfeito, Coronel. Nós ainda temos um tempo aqui. Exatamente, mas completamos agora 10 minutos de entrevista. Nós agradecemos a participação da senhora, só ressaltando que o tempo é de 15 minutos para todos, mas a senhora foi um pouco mais rápida nas suas perguntas, né, nas respostas. Então, muito obrigado pela participação de hoje. Nós conversamos. Obrigada, Deus abençoe a todos. E só para encerrar, pode falar. Glauco, tem tempo aí. Já que a gente tem um tempinho, eu não vou desperdiçar, não. Pode falar. Eu queria convidar a população, neste momento, a colaborar. Eu acho que as pessoas precisam estar mais atentas, pessoas precisam estar bem antenadas nas informações. E a imprensa, aí eu falo para vocês aí, né, da SP Rio, a imprensa tem um papel tremendamente importante de ser imparcial, de ser uma imprensa da verdade, de realmente trabalhar em prol da construção da democracia. A imprensa é uma grande parceira da verdade. E hoje eu vejo que a gente enfrenta grandes problemas com a questão da mentira, do fake, das notícias desconstrutivas. E nós precisamos juntos enfrentar isso, principalmente em momentos de crise. Em momentos de crise a gente tem que trabalhar com a verdade, com informações confiáveis, trabalhar com olho no olho e trazer informação, doa quem doer. Mas exatamente para que a gente tenha a oportunidade de construir soluções conjuntas e enfrentar os problemas de uma forma bastante sinérgica, bastante direta e mexendo na causa raiz. Uma das coisas que eu falo, a gente às vezes trabalha muito em cima da consequência e esquece de olhar a causa dos problemas. E é isso que a gente tem que buscar enfrentar juntos. Então, muito obrigada, bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Nós é que agradecemos e com certeza também todos os nossos internautas. Conversamos com a Coronel Eliane Nicolucci, pré-candidata à Prefeitura Municipal de São José dos Campos pelo PL. Coronel, nós agradecemos, um ótimo dia, senhora, e boa sorte, né, em trilhar este caminho aí pela frente. Obrigada. Bom, Glauco, a gente ressalta que depois aí todas as entrevistas, para quem não conseguiu anotar, vão estar disponíveis aí na íntegra no portal SP Rio+. Durante a semana nós estamos já entrando em contato com os outros pré-candidatos e a gente vai ter essa semana especial aí com as entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Perfeito. Lembrando também que na medida do possível nós os convidamos todos a participar da entrevista. Caso você tenha alguma pergunta ou algum texto que queira encaminhar a algum dos candidatos, o tempo, como vocês já viram aqui, é exíguo, mas nós teremos o maior prazer em encaminhar as assessorias dos respectivos candidatos. Tá, ok? Exatamente. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem Caio Souza com o tempo e mais notícias. Fique com a gente.
10 horas 28 minutos, estamos de volta com o Abre Aspas nesta terça-feira que, pelo jeito, nublou. Vamos saber com ele como é que fica o tempo. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Ventos de quadrante sul continuarão a influenciar o tempo nesta terça-feira aqui na nossa região. O dia ainda será de céu predominantemente nublado, mas o sol deverá aparecer com um pouco mais de frequência em comparação ao que vimos ontem. As chances são pequenas, mas podem ocorrer chuvas fracas e isoladas, principalmente em locais de serra. As temperaturas seguirão estáveis em comparação com a segunda, máxima de 23 graus no Vale do Paraíba, 22 em São Paulo e no litoral, e 16 na Serra da Mantiqueira. A partir de amanhã, um sistema de alta pressão dificultará a formação de nuvens. Com isso, a tendência é, sim, de dar maior presença do sol, temperaturas em ligeira elevação e não há mais previsão de chuva. E essas condições de estabilidade devem permanecer pelo menos aí até o final de semana. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. É isso aí, muito obrigado, Caio Souza. Grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. Notícia internacional. A Coreia do Norte explodiu nesta terça-feira o Escritório Conjunto de Coordenação de Relações com a Coreia do Sul, na cidade fronteiriça de Kaesong. Informou aí o Ministério da Unificação. Esse ministério trata das relações entre as duas Coreias e ele informou que a explosão do escritório de Kaesong ocorreu às 14h49 horário local, 2h49 horário Brasília. O complexo, onde trabalhariam ao menos 20 representantes de cada país, permanecia aberto 24 horas por dia, durante todo o ano. Porém, estava fechado desde janeiro por causa da pandemia. Desde o início do mês, Pyongyang intensifica os ataques verbais contra Seul, sobretudo contra os desertores norte-coreanos, ameaçando tomar medidas de retaliação sobre os folhetos que foram lançados de balão sobre a Coreia do Norte. Na semana passada, o regime norte-coreano anunciou o fechamento dos canais de comunicação com o inimigo sul-coreano. Lembrando que as duas Coreias continuam em guerra desde a década de 50. Elas estão num eventual cessar-fogo desde essa época. E o conflito agora acabou se configurando com uma considerável importância para todo o resto e principalmente para a região onde o Japão, ali vizinho, fica extremamente preocupado e a própria tensão entre as duas Coreias com um ponto que para a Coreia do Norte que vem ameaçando inclusive com ataques nucleares aí o resto do mundo. Tem situação muito tensa no mundo, né? Exatamente. A agência Reuters, né, divulga que não se sabe se tinham pessoas nos locais, oficialmente ainda não tem o resultado, se ocorreram mortes ou não, mas esse prédio aí foi erguido na cidade que faz fronteira, cidade fronteiriça de Kaesong em 2018, como parte de uma série de projetos que visavam reduzir as tensões entre as duas Coreias. Com uma explosão no prédio significa que a tensão está de volta à tona, né? Pois é, e já a coisa já vinha fermentando, aí já vinha aí esquentando quando a irmã do líder da Coreia do Norte, já que ela é a líder do Partido dos Trabalhadores, ela já havia falado que uma explosão iria abalar essa semana as relações, aí tá aí, acabamos vendo isso daí. Vamos de esporte. Olha só, e a volta da Liga dos Campeões está mais próxima. Para evitar viagens internacionais, o Final Eight da competição, ou seja, todos os jogos das quartas de final em diante, devem acontecer em Lisboa a partir do dia 12 de agosto. A definição oficial sobre o retorno do torneio europeu deve acontecer nesta quarta, após
a reunião da UEFA. A informação é da Sky Sports Itália, que adiciona que as partidas restantes das oitavas de final serão disputadas nos dias 7 e 8 de agosto, nas cidades em que estavam previstas para acontecerem. As semifinais da competição acontecerão entre os dias 18 e 19 de agosto e a grande decisão lá no dia 23. E enquanto isso, no Brasil, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, definiu a data de retorno do campeonato para a próxima quinta-feira, com a partida entre Flamengo e Bangu, lá no Maracanã. Após a arbitral realizada ontem entre a entidade e os clubes que disputam o torneio carioca, a federação chegou a uma decisão com as equipes para a retomada dos jogos nesta semana. No entanto, com exceção de Botafogo e Fluminense, eles finalmente ficaram de fora. Os clubes e a FERJ aguardam a autorização do governo do Rio de Janeiro, que está prevista para amanhã. Os jogos de Fluminense e Botafogo foram marcados para a próxima segunda-feira, mas a dupla deixou claro na reunião que não irá entrar em campo. Os dois elencos ainda não realizaram testes para o Covid-19. A federação decretou o retorno oficial para o próximo dia 20, mas deixou a possibilidade de partidas acontecerem antes, se os clubes estiverem de acordo. Além de Flamengo e Bangu, Boa Vista e Portuguesa anteciparam o confronto para a próxima sexta-feira. Às vezes não deve ter ficado muito claro, mas o Fluminense e o Botafogo não estão querendo voltar ao campeonato e o Flamengo, como a gente já noticiou aí na semana passada, sim, inclusive já está treinando, mesmo aí desde semana passada, sem autorização oficial. Então temos aí intrigas no Campeonato Carioca no período de pandemia do coronavírus. Ainda bem que nós temos você aqui para explicar, porque realmente até eu lembro que não ficou nem um pouco claro. Muito obrigado pela explicação aqui, essa enciclopédia do nobre esporte bretão, Douglas Cruz. São José dos Campos inaugura hoje o funcionamento da 99 Food, ou 99 Food, plataforma que faz a intermediação de entregas de refeições de estabelecimentos locais. Os usuários podem utilizar o serviço no mesmo aplicativo destinado para as corridas. De acordo com a empresa, o objetivo é oferecer um serviço eficiente para consumidores, restaurantes e entregadores. Para acessar as opções gastronômicas, o usuário deve clicar na aba Comida, claro, do aplicativo 99 Food. Mais uma opção aí para o pessoal pedir comida durante essa pandemia, né? Exatamente. Vale ressaltar que a gente tem que sempre engrandecer o trabalho dos motoboys, que muitas vezes durante essa pandemia aí não são lembrados ou são até cobrados aí pelo pessoal que pede a comida, mas mais uma opção de trabalho para os motoboys durante a pandemia. Não tem dúvida, é isso mesmo. E olha só, gente, aproximadamente 2/3 dos moradores confirmados com Covid-19 já estão recuperados aqui em São José dos Campos. Das 1.533 pessoas com diagnóstico positivo, 1.004 se recuperaram da doença, conforme o boletim epidemiológico da Prefeitura atualizado nesta segunda-feira. O número representa 65,4% do total de confirmados na cidade. Até o momento, são 470 casos em recuperação. 421 em casa, 49 em hospitais públicos e particulares e 20 particulares. Foram registrados aí 61 óbitos e outros 1.241 casos suspeitos aguardam confirmação laboratorial. É um ótimo dado, não é, Douglas? Excelente notícia. É sempre muito bom, a gente deixamos para o final para dar essa notícia. São José dos Campos aí com esses 1.000 recuperados, um percentual bem alto, mas lembrando, não querendo ser chato, que isto ainda não acabou, infelizmente, e os cuidados são necessários. Né? Exatamente, são mais de 1.000 pessoas recuperadas, número muito importante para dar uma esperança, né, para quem já está contaminado com a doença, que passa por esse momento difícil, seja a família dessa pessoa que está internada, enfim. Temos que ressaltar também que o número de suspeitos é muito grande, então esse número em relação aos confirmados pode não ser real, tendo em vista que a subnotificação atual é muito grande, né?
Mas enfim, vamos comemorar as pequenas vitórias, né, Glauco? Mais de 1.000 pessoas recuperadas é um número excelente para a gente encerrar o jornal de hoje. Não tem dúvida. E cuidado sempre, essa luta nós vamos ganhar sim, nós vamos vencer sim, mas é necessário que se tome cuidado. Lembrando a vocês que durante essa semana, não é, Douglas? Nós temos aí um abre aspas voltado já para o futuro, pensando-se no futuro, trazemos a vocês os candidatos, claro, dependendo aí de toda a condição técnica e possibilidade de cada um deles, mas durante toda essa semana vamos entrevistar aí os pré-candidatos à Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Lembrando, claro, que essa entrevista é ao vivo e tudo que houver aqui, nós faremos o encaminhamento de suas observações e anotações aí a todas as assessorias de imprensa. Douglas Cruz, fechada a edição da nossa terça-feira, partimos, espero que você melhore um pouco aí, que hoje o dia foi meio complicado para você. Com uma sinusite aqui, com o nariz um pouco entupido, calma pessoal, não é coronavírus. Não é. Mas fiquem ligados na página da SP Rio e que durante a semana teremos aí muitas entrevistas, ressaltando aí que esse período de pandemia não passou, por isso as entrevistas via Skype, como você está vendo, ou aqui no estúdio, mas em um local separado. Então continuem participando conosco, assistindo e interagindo. Muito obrigado pelo jornal de hoje. Exatamente, nós agradecemos a sua participação. Lembrando que é importante sim que você acompanhe desde já a opinião dos pré-candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Isto é cidadania. Uma ótima terça-feira a você e até amanhã.